meu nome é Alessandra Severlini, eu vou ser a mediadora hoje na palestra com o Dr. Renato Dolabella. E eu queria apresentar para vocês aqui o nosso trabalho. Essa é uma palestra sobre a responsabilidade social e o terceiro setor e os mecanismos de incentivo fiscal. Então, o Dr. Renato Dolabella vai explicar para a gente como funcionam esses mecanismos, quem pode ter esse incentivo fiscal e essas responsabilidades sociais do terceiro setor, como que elas se vinculam, que não é só um trabalho de filantropia, mas tem aí um valor agregado de lucro, de marketing, enfim, é uma área, um setor que está crescendo bastante, tem poucos profissionais habilitados e especialistas nisso, e o Renato Dolabella, o Dr. Renato Dolabella é um deles. Eu agradeço primeiramente aqui ao presidente da OAB, o Dr. Daniel Brinkenstein, que nos proporcionou essa possibilidade de palestra e de utilização do Zoom, a vice-presidente, doutora Luciana, ao doutor Paulo Braga, secretário-geral, que está presente hoje conosco. Quiser dar uma palavrinha, doutor Paulo Braga. Bom, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, doutora Alessandra, pela oportunidade. Eu gostaria de, em nome da diretoria, do Daniel, da Lu, do Ivan e do Cláudio, dar as boas-vindas ao doutor Renato. Uma honra recebê-lo ainda aqui virtual e parabenizar a comissão. E eu queria pedir licença, doutora Alessandra, para fazer isso de um querido amigo de advocacia, de aula, de tanto tempo, um amigo de todas as horas, que é o Fabrício. Então, Fabrício, em seu nome, parabenizar pelo trabalho que você desenvolve à frente da comissão e pela seriedade, como de resto, em tudo que você faz. Um abraço, em seu nome, então, um abraço estendido a toda a comissão. Alessandra, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Viu? Obrigada, doutor Paulo. A palavra agora, justamente, ao doutor Fabrício Gerstoni, que é o nosso presidente da comissão do terceiro setor. Gostaria de saber se você quer falar umas palavrinhas para nós. Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande receber a todos, né? Eu gostaria de consignar aqui o apoio, né, que a diretoria da subseção de Campinas da OAB dá a todas as comissões, né, e cumprimentar pelo belíssimo trabalho dessa gestão, o que eu faço no nome do meu querido amigo, Dr. Paulo Braga, que representa aqui nesta sessão toda a diretoria da nossa gloriosa subseção Campinas. Também gostaria de render aí as boas-vindas ao Dr. Renato Dolabella, né, é uma explanação muito esperada pela comissão. Nós já vínhamos aí, né, Dr. Renato, há algum tempo procurando uma data, né, que se adequasse a todos, e essa pandemia veio também aí, não para atrapalhar, eu costumo dizer, mas para nos aproximar mais, né, por meio desse aplicativo eletrônico que proporciona aí uma facilidade na comunicação. Obrigado, Alessandra, e um bom trabalho a todos, e vamos lá. Obrigada. Eu queria também agradecer à OAB São Paulo, no nome do presidente Caio Augusto da Silva Santos, que nos proporciona a utilização desse link do Zoom, porque é uma plataforma que é de São Paulo capital e é utilizada por todas as subseções do Estado. Queria agradecer a todos os presentes que estão aqui conosco, agora 7h12 da noite. Queria falar que todos podem fazer perguntas ao final da exposição do Dr. Renato Dolabella, e tem no chat, vai ser colocado um link para que quem tiver interesse preencha e tenha um certificado de participação dessa palestra de responsabilidade social e do terceiro setor e os mecanismos de incentivo fiscal. Para quem não conhece o Dr. Renato Dolabella, vou falar um pouquinho, um mini currículo dele. Ele é advogado, professor do terceiro setor, de propriedade intelectual, de direito da cultura e do entretenimento, do direito econômico e da concorrência, do direito do consumidor, lá na Fundação Dom Cabral, FDC, na PUC, no IBMC,
e na Escola Superior de Advocacia da OAB. Ele é doutor e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, mestre em Direito Econômico pela UF de Minas Gerais, pós-graduado em Direito de Empresa pela CAD, Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Presidente da Comissão das Parcerias Intersetoriais e Órgãos da Sociedade Civil da OAB Minas Gerais, membro também da Comissão de Propriedade Intelectual em Minas Gerais, na OAB, e membro da Comissão de Concorrência e Regulação Econômica, também em Minas Gerais, na OAB. Agora eu cedo a palavra ao Dr. Renato Dolabella, seja bem-vindo, que tem uma boa explanação. Todos que tiverem dúvida podem escrever no chat, que a gente vai ler ao final, ou guardar a sua pergunta e fazer pessoalmente ao Dr. Renato no final da exposição. Pode estar com a palavra, doutor Renato. Obrigado, doutora Alessandra, boa noite. Queria agradecer muito o convite aqui, doutor Fabrício, doutora Alessandra, doutor Paulo Braga. É um prazer estar representando aqui a OAB de Minas Gerais, junto à nossa co-irmã de Campinas, que é uma seccional importantíssima também. Queria agradecer a presença de todos. Eu vejo aqui no chat alguns colegas e alguns amigos. Queria render aqui minha homenagem à doutora Nicole, que é a advogada da Associação Paulista de Fundações, a Solange Brás, que é do Conselho de Assistência Social de Belo Horizonte, professor João Bosco Leopoldino, professor titular de Direito Econômico da Universidade Federal de Minas Gerais, a quem eu tive a honra de ser orientado no meu mestrado em Direito. Fico muito feliz pelo prestígio, pela presença de todos eles nessa nossa fala. Então, eu vou aqui fazer uma explanação a respeito de responsabilidade social e incentivos fiscais no âmbito do terceiro setor, é o tema que me foi solicitado. Eu vou compartilhar aqui na tela um material que eu preparei, que vai ficar disponível também para todos os interessados. Eu já disponibilizei esse material para a comissão, então qualquer pessoa pode ficar à vontade para solicitá-lo. Ao final da palestra também eu disponibilizo os meus contatos, tanto pessoais quanto do escritório, onde a gente também procura deixar disponível uma série de materiais a respeito das nossas áreas de atuação, inclusive o terceiro setor. Bom, então, para começar... Não, pode fazer as coisas. Então, responsabilidade social e o terceiro setor. Mecanismos de uma palestra que fiscal. basicamente é o que eu estava conversando com o Cláudio hoje. O mecanismo do terceiro setor e o mecanismo... Bom, quando eu vou falar sobre terceiro setor, eu sempre gosto de fazer uma rápida introdução, explicando, na verdade, a própria origem e significado do termo, o que significa terceiro setor. Essa expressão ela é uma ilustração, por assim dizer, que representa parte da nossa sociedade, juntamente com o chamado primeiro setor e segundo setor. Então, se fala em terceiro, imagina-se que exista primeiro e segundo. E essa ilustração, esse desenho, ele parte da premissa que o primeiro setor ele é o poder público. O segundo setor seria o empresariado, a sociedade atuando na atividade econômica com intuito de lucro, enquanto o terceiro setor, por sua vez, é a sociedade civil organizada sem finalidade lucrativa e que se organiza e que atua na busca de algum objetivo de interesse social. Então, o terceiro setor ele atua em prol da população nas mais diversas áreas. Quando a gente fala em terceiro setor, a gente fala de educação, fala de saúde, fala de assistência social, fala de cultura, fala de meio ambiente, fala de pesquisa científica, fala de esporte. Várias situações que demandam essa atuação da sociedade em prol de um objetivo de interesse público. Tá? Então, a gente fala aqui em sociedade civil organizada, sem finalidade lucrativa, sem finalidade econômica. O sem finalidade econômica aqui, na verdade, é um termo que às vezes é usado na legislação
mas de uma forma ali, eu diria, atécnica. E por que isso? Porque a atividade econômica, do ponto de vista conceitual, significa a produção de bens e de serviços. Isso é um conceito básico que a gente encontra em qualquer livro de economia, né? Atividade econômica ou produção é geração de bens e serviços. O terceiro setor, ele gera bens e serviços, sem sombra de dúvida. Só que ele não busca com essa atuação o lucro, né? E eu vou explicar o que é o lucro daqui a 1 minuto, porque eu tenho uma tarefa intermediária, vocês me perdoem, mas home office tem disso. Dê oi para todo mundo, é hora da boa noite. Oi. Tá bom? Tá bom? Oi, e tchau. Pois é. Desculpem, mas enfim, a moça gosta do holofote. E aí ela dá oi, dá tchau, né? E acaba roubando a minha palestra. Mas tudo bem, tá? Mas voltando ao assunto. O terceiro setor, ele atua produzindo bens e serviços, sem sombra de dúvida. Então, sob essa perspectiva de conceito econômico, a gente poderia dizer, sim, que o terceiro setor atua com uma atividade econômica, porém sem intuito lucrativo. O que significa a questão do intuito lucrativo? A parte do lucro, ela está relacionada à destinação que é dada ao recurso eventualmente arrecadado com a atividade praticada. É muito comum no terceiro setor a gente se deparar com algumas instituições que fazem certas ações para arrecadar recursos e, com isso, aplicar tais recursos nas suas atividades finalísticas. Nem sempre o recurso que chega ao terceiro setor ele se dá por meio de patrocínios ou doações incentivadas, que é, na verdade, o nosso tema principal hoje. Mas é importante notar que, além disso, existem entidades que prestam serviço, que oferecem bens. Mas elas, ao arrecadar esse tipo de recurso, elas não fazem uma distribuição interna do dinheiro, ao contrário do que ocorre no segundo setor, no empresariado. O empresariado, ele atua e quando há ali um resultado econômico positivo no sentido financeiro da palavra, há uma distribuição desse dinheiro entre os sócios daquela atividade. Não tem problema quanto a isso. Já no terceiro setor, eventual superávit, eventual arrecadação financeira que supere as despesas, ela tem que ser reinvestida no objetivo social, no objetivo de interesse público para o qual aquela entidade foi criada. Então, esse é um ponto importante. Tá? O terceiro setor, na verdade, ele pode atuar executando uma atividade econômica, porém, não com a finalidade de lucro. E o lucro, ele não está relacionado conceitualmente à atividade em si, ou o fato da entidade estar no terceiro setor ou não. Está relacionado com a destinação que é dada a esse recurso financeiro. Então, essa é uma distinção importante, né? A gente sabe que a legislação brasileira ela oscila no uso do termo, o Código Civil mesmo fala em entidades sem fins econômicos, mas, do ponto de vista conceitual, o mais adequado, na minha opinião, é falar em entidades sem fim lucrativo. E aí, quando a gente volta para o conceito de terceiro setor, a gente percebe uma expressão, né, sociedade civil organizada. Como que a sociedade civil se organiza para atuar nessas atividades? Ela constitui pessoas jurídicas, pessoas que têm vida própria e que não se confundem com as pessoas dos seus instituidores. No terceiro setor, as figuras jurídicas mais comuns são as associações e as fundações privadas. Tá? São duas espécies de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa. A diferença principal entre associações e fundações privadas está na sua constituição. Uma associação, ela é criada pela reunião de pessoas. Então, um grupo de pessoas se une
com o intuito de executar alguma atividade lícita sem finalidade lucrativa. Então, o escopo possível para uma associação, né, o tipo de atividade que uma associação pode legalmente executar, é um escopo bastante amplo. Toda atividade que não for legalmente proibida pode ser executada por meio de uma associação. As associações que tiverem como objetivo uma atuação em prol da sociedade, conceitualmente, estariam inseridas, então, no terceiro setor. Tá? Eu faço essa ressalva porque é possível a gente encontrar determinados tipos de associação que não têm essa finalidade. A finalidade dela, por conceito, é atuar em prol do interesse de um certo grupo. Isso não tem nada de errado, não tem nada de ilegal. Tá? Eu posso mencionar aqui associações de servidores públicos, clubes de lazer que se constituem na forma de associações, comissões de formatura de estudantes que criam uma pessoa jurídica para poder segmentar a arrecadação para as festividades. Todos esses exemplos são de associações que tecnicamente não estão no terceiro setor por conta do seu objeto, mas também que não tem nenhum tipo de irregularidade, de ilegalidade em função disso. Tá? Mas é um recorte importante, principalmente quando a gente leva o assunto terceiro setor para certos tipos de estatísticas, para certas pesquisas sobre o que seja o terceiro setor. Eu noto que, muitas vezes, os números dessas pesquisas são discrepantes, inclusive em relação à quantidade de organizações que existem no Brasil, justamente porque os recortes da análise são diferentes, o que seja ou não uma atividade de interesse público. Mas, enfim, além disso, temos as fundações privadas, como outro exemplo comum de organização do terceiro setor, e no caso das fundações, a sua criação se dá por meio de um patrimônio. A pessoa que institui a fundação, ela destaca um patrimônio para que esse patrimônio se torne uma pessoa jurídica. E aí possa ser capaz, com isso, de assumir direitos e deveres. As fundações, elas têm ali a participação do Ministério Público desde o momento da sua criação. Eu só consigo criar uma fundação privada com a aprovação do Ministério Público, que tem dever legal de velamento quanto a esse tipo de pessoa jurídica. E quando o Ministério Público analisa esse pedido de criação de uma fundação, ele de cara exige do instituidor, né, ou da pessoa que quer instituir a fundação, né, o pretenso instituidor, ele exige, entre outras coisas, um estudo de viabilidade econômica, justamente para verificar se aquele patrimônio que está sendo destacado para criar a fundação, ele é suficiente economicamente para a execução das atividades propostas de maneira sustentável. E, além disso, né, uma vez criada a fundação, existem uma série de procedimentos que essa pessoa jurídica vai ter que observar perante o Ministério Público, independente de haver ou não nessa entidade gestão de recurso público ou de recurso incentivado, recurso captado por meio de instrumentos de renúncia fiscal. Então, esse é um ponto importante também. A fundação, em comparação com a associação, ela tem ali algumas obrigações adicionais nesse aspecto. O que não quer dizer que uma associação não tenha que, eventualmente, prestar contas perante o Ministério Público ou órgãos de controle. Na verdade, em várias situações, ela tem esse dever, sobretudo quando gerencia recursos captados por meio de incentivo fiscal. Então, essa é outra coisa importante para ser notada por quem está responsável pela gestão de uma associação. Já expliquei a questão do lucro, né? Uma entidade do terceiro setor, ela pode ter receita. O que é vedado legalmente é que o dinheiro seja distribuído entre os seus participantes, ele tem que ser reinvestido na atividade estatutária. E essa proibição, né, essa vedação à distribuição de lucros, não se confunde com a possibilidade de remuneração dos profissionais envolvidos com aquela organização.
Essa é uma dúvida muito comum também quando a gente fala de terceiro setor. No terceiro setor, a gente pode ter trabalho voluntário, sem problema. O trabalho voluntário, inclusive, ele é muito importante para as ações de interesse social. Ele é muito importante ao ponto de haver uma lei de voluntariado no Brasil, que é a Lei 9608, que prevê como esse tipo de relação de trabalho gratuito ela vai se dar. Mas a gente percebe, nos últimos anos, cada vez mais a necessidade de atuação profissional de fornecedores, de funcionários, dentro das organizações. Gente especializada no tema, nas mais diversas áreas, né? Não só na advocacia, mas também na contabilidade, na gestão e nas diversas formas de atividade fim. Assistente social, psicólogo, médico, educador, né? Artistas que trabalham com cultura no terceiro setor, esportistas da mesma forma, etc, etc, etc. Há uma percepção que está cada vez mais consolidada no sentido de que, muitas vezes, é necessário que a instituição conte com o trabalho profissional dessas pessoas, porque a relação profissional, ela muitas vezes é necessária pela dedicação que o objetivo exige e, portanto, necessária para uma melhor entrega de resultado, né? Os objetivos serem melhor alcançados, uma quantidade maior de pessoas poder ser atendida. A remuneração não se confunde com distribuição de lucro. Numa situação de distribuição de lucro, o pagamento é feito sem nenhuma contraprestação, sem nenhuma atividade prestada pela pessoa beneficiada que justifique aquele pagamento. Basta a gente perceber, né, fazendo um paralelo com o empresariado, com o segundo setor, que uma pessoa que seja titular das ações de uma sociedade ou das cotas de uma sociedade, tecnicamente faz jus ao lucro, não por ter exercido uma atividade, mas sim por ser titular daquelas cotas ou daquelas ações. Eu posso entrar no mercado financeiro, né, no mercado de ações, comprar ações de qualquer empresa listada na Bolsa, de capital aberto, né, comprar ação do Banco do Brasil, comprar ação da Petrobras, comprar ação da BRF, e fazer jus à parte do lucro gerado por aquela empresa. O que não significa que eu tenha que trabalhar em prol daquela empresa. Na empresa aqui, claro, eu estou usando num sentido coloquial. A gente sabe que empresa não é uma pessoa, empresa é uma atividade. A pessoa é o empresário. Mas, enfim. Então, isso é para ilustrar que a distribuição de lucro se dá em função da titularidade de uma cota societária ou de uma ação. Já a remuneração, por sua vez, ela se dá em caráter contraprestacional, ou seja, aquela pessoa presta uma atividade para a organização e, em contrapartida a esta atividade, ela recebe um dinheiro, recebe uma remuneração. Isso vale tanto para os funcionários da organização, dirigentes ou equipe técnica, quanto a profissionais externos que prestem serviço a essas entidades. Não existe proibição quanto a isso. Tá? Claro que existem algumas exigências pelo fato da gente estar falando aqui de terceiro setor. Essa prestação de serviço, ela tem que ser um valor compatível com o valor praticado no mercado, a atividade tem que ser executada por uma pessoa devidamente qualificada para aquele tipo de serviço e daí por diante. Tá? É importante destacar isso, porque os mecanismos de incentivo fiscal, que eu vou detalhá-los daqui a pouco, eles permitem esse tipo de pagamento, observadas algumas condições caso a caso, mas, em linhas gerais, você pode ter a previsão desse tipo de remuneração. E, muitas vezes, é necessária essa previsão para que o projeto de interesse social consiga ser executado de maneira eficiente. Isso posto, né, feita essa breve introdução sobre o contexto que envolve o terceiro setor, eu sempre gosto de destacar uma questão relacionada à competência tributária, para a gente poder entender melhor a parte de renúncia fiscal. O que ocorre?
As linhas gerais do sistema tributário brasileiro, ele é dado pela Constituição da República. As linhas gerais são dadas pela Constituição da República, melhor dizendo, né? A Constituição de 88, que é a norma principal dentro do nosso ordenamento jurídico, ela estabelece, entre outras coisas, entre outros temas, a competência tributária dos entes federativos. E os entes federativos são a União, os Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Nós, então, temos que entregar uma declaração de imposto de renda e pagar imposto de renda à União, basicamente porque a Constituição da República atribuiu à União a competência para instituir imposto sobre renda, e daí decorre toda uma legislação sobre esse tributo, que nos dá uma série de obrigações. Na mesma linha, os Estados-membros podem cobrar das pessoas que são proprietárias de veículos um imposto chamado de IPVA, Imposto de Propriedade sobre Veículo Automotor, pelo mesmo motivo, porque a Constituição da República deu aos Estados-membros a competência para criar esse tipo de tributo, e daí por diante. Os mecanismos de incentivo fiscal, eles são ligados, por conceito, a algum tipo de tributo. E aí tem uma questão muito importante. Seja para a organização que quer usar o mecanismo e captar dinheiro para executar atividades de interesse social, seja para a pessoa que quer contribuir com algum projeto, mas que a parte tributária é importante também para essa pessoa. O que ocorre? Todos os mecanismos de incentivo fiscal, eles têm uma previsão legal, eles têm leis específicas. Essas leis podem ser federais, podem ser estaduais, podem ser municipais. Aqui, até pela nossa limitação de tempo, eu fiz um recorte dos mecanismos federais, que são mais gerais, né, têm aplicação no país inteiro. Mas existem mecanismos estaduais e existem mecanismos municipais também, com as suas respectivas normas. Para a gente poder entender bem que tipo de mecanismo eu posso usar, seja como entidade executora, seja como patrocinador, eu tenho que identificar qual é o tipo de tributo que se vincula àquele instrumento de incentivo que eu desejo utilizar. Aí a gente percebe o seguinte: incentivos federais com base em legislação federal, eles são atrelados a tributos também de natureza federal. Instrumentos de incentivo fiscal estadual são atrelados a tributos estaduais. Mesma coisa no município. Não pode haver aqui uma invasão de competência. O município não pode criar uma lei por meio da qual ele estabelece incentivo fiscal para tributo federal. Ele não pode entrar na seara da tributação da União nesse caso, e vice-versa. Um erro muito comum que eu vejo no uso desses mecanismos, principalmente no esforço de captação, né, de buscar ali recursos para execução de projetos, é exatamente esse. A pessoa elabora um projeto, consegue a aprovação na instância pública correspondente, que lhe permite captar com incentivo fiscal para o doador, mas ela não sabe quem é o perfil do doador, ela não sabe quem é a pessoa que paga efetivamente aquele tributo vinculado ao instrumento fiscal e, portanto, faz um esforço de captação ineficiente. Não adianta nada, por exemplo, a gente ter aprovado um projeto no âmbito estadual, né, e no âmbito estadual eu vou falar disso mais para frente. Normalmente o tributo que é envolvido é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um tributo tipicamente estadual. Não adianta nada eu ter um projeto aprovado numa lei relacionada a esse tipo de tributo e depois bater na porta de uma empresa que recolha muito ISS-QN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é municipal, e não recolhe nada de ICMS. Ela não vai conseguir usar o incentivo fiscal que aquele projeto permite. E daí por diante, dá para fazer várias simulações aqui de exemplos justamente de equívoco nessa linha. Então, eu sempre faço uma provocação
para a gente poder atentar para esse fato. Eu tenho que perceber qual é o tipo de tributo vinculado ao projeto, eu tenho que perceber qual é o perfil de contribuinte daquele tributo, para aí sim poder ligar uma coisa na outra. Ligar o projeto na pessoa que pode efetivamente se beneficiar daquele incentivo fiscal. Então, esse é um ponto importante. Tá? Quando eu identifico o tributo atrelado ao projeto, eu consigo identificar quem é o potencial doador ou qual é o tipo de projeto que eu, enquanto contribuinte de tributos, posso incentivar com base nesses mecanismos. Então, esse é um ponto muito interessante. Até porque, inclusive, quando a gente discute esses mecanismos em momentos de crise econômica, de retração, tem alguns tributos que eles são pagos pelo segundo setor, principalmente, né, pelo empresariado, independente do resultado econômico final daquela empresa. Então, digamos, né, uma grande indústria, ela fechou no prejuízo num certo ano, né, deu prejuízo, não pagou imposto de renda, porque fechou no negativo. Essa pessoa jurídica, mesmo tendo fechado no prejuízo, com certeza ela recolheu ICMS, porque o fato gerador do ICMS não depende do resultado de fechamento do balanço daquele ano daquela empresa. Então, é um exemplo muito típico de como eu percebendo essas nuances, eu consigo enxergar possibilidades ali de uso do incentivo fiscal para a área social, mesmo em momentos de crise. Quando não há crise, quando a atividade econômica está ali funcionando bem, aí é melhor ainda, porque naturalmente isso gera um impacto na arrecadação tributária e naturalmente gera impacto na possibilidade de uso desses instrumentos de incentivo fiscal. Eu vou agora entrar na parte, uma visão panorâmica, né, dos incentivos federais, e vocês vão perceber que cada um dos instrumentos ele tem ali um teto de uso. Existe um percentual máximo que o doador ou que o patrocinador pode usar vinculado àquela ferramenta de incentivo fiscal. Então, logicamente, se o resultado econômico dele aumenta e a arrecadação aumenta também, né, a tributação que ele paga aumenta, o incentivo também aumenta, né, a possibilidade de dinheiro que ele pode aportar nos projetos também aumenta. Bom, vou começar aqui pela Lei Rouanet, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei 8.313, de 1991. Quem pode usar essa lei enquanto proponente, né? Quem pode ser ali, digamos, um usuário da lei, no sentido de captar recursos e executar atividades em função disso, né? Lógico que aqui estou me referindo a entidades, a atividades de natureza cultural, que é uma lei de incentivo à cultura. A gente vai perceber isso também. Cada mecanismo fiscal, exceto um, que eu vou explicar no final, ele é conceitualmente vinculado a algum tipo de atividade. Tá? Então, tem lei de cultura, tem lei de esporte, infância, sempre tem esse tipo de ligação em quase todos os casos. Então, aqui, quem pode usar a Lei Federal de Incentivo à Cultura são pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural. Notem que não é só o terceiro setor. A Lei Rouanet ela permite, inclusive, empresas como proponentes, desde que elas tenham atividade cultural no seu objeto social. Posso ter também proponentes que sejam pessoas físicas, pessoas naturais, aí a legislação ela vai permitir a essas pessoas o uso de projetos de menor porte, e nós temos as entidades do terceiro setor, que são entidades privadas sem fins lucrativos, como eu expliquei anteriormente. Também podem ser proponentes desses projetos junto à Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Esse que é o órgão que gerencia esse mecanismo. Então, a condição básica para o uso do instrumento é que haja um projeto cultural aprovado junto à Secretaria Especial, nesse caso.
Então, o proponente elabora esse projeto, fala o que ele vai fazer, né, onde que ele pretende chegar, qual que é a área cultural que ele vai trabalhar, se é música, se é audiovisual, se é patrimônio histórico, se são artes cênicas, artes visuais, enfim. Tá? E uma vez aprovado o projeto, ele pode fazer a captação de recursos, pode ir ao mercado buscar dinheiro. Aí nós temos uma outra questão importante, que é justamente o perfil desse doador ou desse patrocinador. Na Lei Rouanet, gente, existe uma diferença conceitual entre doação e patrocínio. A doação, ela é uma situação na qual existe um aporte de recurso e o doador não tem nenhum outro tipo de benefício que não o abatimento fiscal. Já no patrocínio, além do abatimento fiscal, o patrocinador pode ter ali outras contrapartidas, como, por exemplo, a exposição da sua marca. Principalmente essa contrapartida. Um patrocinador de um projeto de cultura, ele pode figurar nos materiais de divulgação daquele projeto. Nos cartazes, nos banners, né? Pode ser anunciado durante a apresentação do espetáculo também. Enfim, pode haver ali uma comunicação da marca. O que é muito importante quando a gente pensa em responsabilidade social, né? A empresa demonstrar concretamente como que ela está agindo no intuito de fazer ações de interesse social. Então, existe essa possibilidade, mas no caso da Lei Rouanet, é tecnicamente chamado de patrocínio. Eu vou explicar no próximo slide que pode haver diferença no percentual de renúncia fiscal entre a doação e entre o patrocínio, principalmente nos casos do artigo 26 da Lei Rouanet. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Voltando aqui no perfil do doador. Quem pode ser doador, num projeto de lei federal de incentivo à cultura? Pessoas jurídicas tributadas no regime de lucro real ou pessoas físicas que entreguem a sua declaração de imposto de renda na forma completa. Então, aqui a gente tem que perceber o seguinte: não é qualquer pessoa jurídica que pode usar um incentivo fiscal enquanto doadora e não é qualquer pessoa física que pode se beneficiar do incentivo fiscal na mesma linha. Tá? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, a legislação limita a possibilidade do uso àquelas pessoas que fazem algum tipo de dedução nas suas declarações. A pessoa jurídica tributada em regime de lucro real, ela se encontra numa hipótese na qual o tributo dela, a tributação federal dela, é calculada até nos centavos, no sentido de fazer toda a conta contábil financeira do que entrou de receita, do que saiu como despesa, para chegar ao final a um lucro que efetivamente aconteceu, na conta mesmo, na ponta do lápis. É diferente de outros regimes, como o regime do lucro presumido. No lucro presumido, é indiferente para a Receita Federal a despesa que aquela empresa teve. Porque na legislação do lucro presumido, na legislação tributária, a própria Receita Federal presume que daquele dinheiro que entrou, X% é lucro, salvo engano, acho que é 32%, que é a alíquota que é usada, e em cima daquilo são calculados os tributos. Aí aplicam-se as alíquotas de cada tributo federal. Então eu presumo, daí o nome lucro presumido, eu presumo que daquele dinheiro que entrou, você tirou X% de lucro. Se foi mais ou menos, no caso concreto, não interessa. Tá? Então, para esse tipo de pessoa jurídica, você não tem o uso do incentivo fiscal para essa finalidade, porque na forma de cálculo do tributo dela, não são admitidas nenhuma dedução. Nenhum tipo de dedução é admitido. Mesma coisa para a empresa tributada no Simples, mesma coisa para quem tem regime especial de tributação. Então, aqui é um universo de patrocinadores que tem um recorte claro, é só quem está no lucro real. E vale o mesmo raciocínio, de forma análoga, para as pessoas físicas. A pessoa física que entrega a sua declaração de imposto de renda
na forma simplificada, ela recebe um desconto padrão, que é um desconto de 20% na sua receita, e não pode deduzir mais nada. Quem entrega na forma completa, aí vai declarar despesa por despesa, e aí tem uma conta efetiva, real, de qual é a base de cálculo do imposto de renda a pagar, ou a restituir, né, dependendo do caso. Então, também não é qualquer tipo de pessoa física que pode usar o incentivo fiscal aqui. Dentro desse universo das pessoas que podem fazer o uso do incentivo fiscal, nós temos tetos específicos. As pessoas jurídicas podem destinar até 4% do seu imposto a pagar, enquanto as pessoas físicas podem destinar até 6%. Eu vou explicar mais para frente que as pessoas físicas, elas têm um teto de dedução que é compartilhado entre várias áreas. Na verdade, de tudo que eu falar aqui, a única área que fica de fora desse teto comum dos 6% nas pessoas físicas será a saúde. Todas as outras áreas que a pessoa física pode aportar com incentivo fiscal, elas vão estar conjugadas de modo que a soma disso tudo não pode passar 6%. Então, tem teto individual, mas tem teto global também. Já as pessoas jurídicas, não. Elas vão ter tetos específicos para cada instrumento, mas um não vai interferir no outro. E o tributo envolvido aqui, né, qual é o tipo de tributo que é deduzido com o uso dessa ferramenta, é o imposto de renda. Então, é uma lei federal, é um tributo federal também, está tudo conjugado dentro daquela observação que eu fiz a respeito da competência tributária. Na Lei 8.313, na Lei de Incentivo à Cultura Federal, existem duas situações diferentes em relação ao percentual de renúncia fiscal. Nós temos o artigo 18 e o artigo 26, que são artigos muito conhecidos de quem milita na área cultural. O artigo 18, ele traz uma lista de atividades que podem gerar 100% de renúncia para a pessoa que faz a doação ou o patrocínio para aquele projeto. Então, um projeto cultural enquadrado no chamado artigo 18, né, e aí eu coloquei no slide a lista de atividades, eu não vou ler tudo aqui, né, seria até maçante se a gente lesse item por item, está no slide, está na lei também, mas é importante a gente entender que o que se encontra no artigo 18 gera 100% de renúncia fiscal para o doador. Ele abate a integralidade daquilo que ele aportou, seja doação, seja patrocínio. No caso do artigo 18, isso é indiferente. Nas duas situações, a renúncia fiscal ela é integral em relação ao imposto de renda. Agora, tudo aquilo, todas as atividades culturais que não se enquadrarem no artigo 18, elas vão ser enquadradas no artigo 26. É um artigo, então, residual, que não cabe no 18, vai para o 26. E no artigo 26, existe uma diferenciação na lei entre doação e patrocínio, sobretudo quanto ao percentual de abatimento. No caso das pessoas físicas, enquanto doadoras ou patrocinadoras, uma pessoa física que aporta recurso num projeto do artigo 26, ela pode abater 80% do que ela doou ou 60% se ela tiver feito um patrocínio. Lembrando que o patrocínio permite a exposição de marca, de imagem, além do abatimento fiscal. Já as pessoas jurídicas, no lucro real, elas abatem 40% se for doação e 30% se for patrocínio. Isso é o abatimento direto, né? Chegar lá na conta final de quanto existe de imposto a ser recolhido e você decotar 30% ou 40% do que você doou ou patrocinou. Mas aqui tem um detalhe. No caso de aporte no artigo 26, a pessoa jurídica, além de fazer a dedução percentual, ela pode lançar o patrocínio ou a doação como despesa operacional. Despesa operacional, ela é uma questão de ordem contábil. Tem certos tipos de despesa que a legislação tributária no lucro real permite que você lance na sua contabilidade quando você estiver fazendo o cálculo
da sua base tributária, né? Receita menos despesa, não é qualquer despesa que entra nessa conta. No caso de aporte no artigo 26, a Receita permite que você lance isso como despesa no cálculo, não é ainda no abatimento, é antes, é no meio do caminho, no meio da conta. Você abate aquilo para fins de calcular a base da tributação, portanto, você terá uma base de cálculo menor, porque você tirou ali essa despesa. Quando eu acho a base de cálculo, aí sim eu aplico a alíquota do imposto e chego no valor tributário a pagar. Quando eu chego nesse valor, aí eu vou fazer uma dedução de 30% ou de 40% daquilo que eu aportei no projeto. Então, são dois movimentos aqui quando eu faço doação ou patrocínio num projeto de artigo 26, sendo pessoa jurídica, claro, né? Faço a dedução, lanço a despesa operacional e depois faço a dedução percentual. Na ponta do lápis, no final das contas, isso acaba gerando uma renúncia fiscal de 60% a 80% mais ou menos. Na média fica nessa faixa. Tá? Então, é uma renúncia também inferior à do artigo 18, que, como eu mencionei, pode abater 100%. Além da lei de cultura, nós temos uma lei federal de incentivo ao esporte, que é a Lei 11.438. Essa lei, ela segue uma lógica muito semelhante à Lei Rouanet, que é a lei de cultura, né? Em que sentido? No sentido de que a pessoa que busca esse instrumento tem que ter uma natureza, né? Tem que ter uma atividade compatível com o objeto da lei, enquanto na Lei 8.313 a gente falou de pessoas jurídicas de natureza cultural, aqui a gente fala de pessoas jurídicas de natureza esportiva. E no caso da lei de esporte, ela tem que ter finalidade não lucrativa. É um recorte, então, menor, mais específico do que da lei de cultura. Mas a gente tem uma similaridade de haver a obrigatoriedade do projeto ser elaborado e submetido ao Ministério da área, no caso, o Ministério do Esporte, logicamente, e após a aprovação desse projeto, pode haver a captação de recursos. O perfil do doador é o mesmo. Pessoa física tributada em regime de lucro real, pode doar até, pessoa física que entrega a declaração na forma completa, pode doar até 6% do seu imposto, tá? Lembrando que esse mecanismo concorre com a cultura, ou pessoas jurídicas tributadas no lucro real que podem doar 1% do seu imposto de renda, e esse 1% não se confunde com os 4% da cultura. O tributo é, logicamente, o imposto de renda. Na verdade, aqui na esfera federal, isso vai ser recorrente, né? O tributo envolvido é o imposto de renda. Temos como terceiro exemplo de mecanismo de incentivo fiscal o Fundo de Infância e Adolescência, o FIA, que se encontra previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dos mecanismos todos aqui, ele é o mais antigo. O ECA, ele é de 1990. Temos, né, uma lógica, mais uma vez, similar. É preciso haver um projeto aprovado junto a uma instância pública. No caso do FIA, tem uma particularidade, isso também vai valer para o Fundo do Idoso, que a legislação, apesar de ser uma lei federal, que trata de tributo federal, ela permitiu aos estados e aos municípios fazerem os seus próprios fundos. E a doação a esses fundos gera a renúncia fiscal federal. Isso pode parecer incongruente com aquela questão da competência tributária que eu mencionei, mas não é, não. Tá? Estados e municípios só podem fazer esse tipo de movimentação, de mecanismo, porque a lei federal delegou a eles essa possibilidade, atrelando isso ao tributo federal. Tá? Então, incongruente seria se uma lei estadual criasse um fundo em prol da infância e adolescência e falasse que quem doasse para esse fundo poderia abater o imposto de renda, que é federal, sem ter uma legislação federal que amparasse isso.
o que não é o caso, né? Tem a lei federal que permite o mecanismo. Bom, no caso do fundo, quem é a instância pública é o Conselho de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente, municipal, estadual, federal, enfim, né? Normalmente é municipal, é o chamado CMDCA. O Conselho, ele é uma instância pública, ele é vinculado a alguma secretaria, mas ele é um órgão de estrutura paritária entre o primeiro setor, o poder público, e o terceiro setor, né, enquanto sociedade civil. Então, no caso do FIA, qual que é a dinâmica? Os proponentes, eles submetem um projeto junto ao conselho e, havendo aprovação, você pode fazer a captação. Mas aqui tem uma particularidade adicional. Ao contrário de mecanismos de mecenato, né, de apoio, na lei de esporte, na lei de cultura, no caso do fundo de infância, o dinheiro não vai direto para o projeto, o dinheiro vai para o fundo. O fundo tem uma conta própria para poder receber isso. Inclusive, se o fundo não estiver regular perante Receita Federal, perante uma série de coisas, você não consegue sequer fazer a doação. Tanto que a gente pode perceber, tem algumas possibilidades de doação direto na hora da declaração de imposto, né? O FIA tem essa particularidade. O sistema da Receita Federal, ele já te abre a lista dos conselhos que estão habilitados, dos fundos que estão habilitados. Eu já vi casos de entidade que perdeu o patrocínio porque o fundo do município onde a atividade ia ser executada não estava regular, portanto, não estava habilitado a receber o dinheiro. Tá? Então, essa é uma questão importante. O dinheiro vai para o fundo. E o fundo depois repassa parte desse dinheiro para os projetos. No caso do terceiro setor, esses repasses são normalmente regulamentados por meio da Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, o chamado MIROSC, que é uma lei que trata de alguns tipos de parceria entre poder público e terceiro setor. Então, esse é um ponto importante. Entidades que fazem projeto e querem captar via FIA, e a mesma observação vale para o Fundo do Idoso também, elas precisam estar adequadas a essa legislação. Não é só aprovar o projeto perante o Conselho. Não é só ter um projeto regular perante o ECA, a lei, né, o Estatuto de Criança e Adolescente. Não, tem que perceber também que tem essa lei relacionada à ferramenta de repasse. E tem uma polêmica também, se o fundo pode fazer o repasse direto para a instituição que fez a captação ou não. Ou dizendo de outra forma, se a pessoa que faz a doação, nesse caso, se ela pode apontar o projeto beneficiado, ou se todo o dinheiro que cai no fundo tem que ser objeto depois de um grande edital, e isso ser ali distribuído posteriormente para as entidades que sejam aprovadas nesse edital, depois da captação realizada. Isso é bastante controverso. Eu sou da opinião que pode sim haver esse apontamento, nessa chamada doação casada. Mas, como eu falei, tem cidades que os órgãos de controle não permitem isso, o que eu acho um equívoco do ponto de vista conceitual. Até porque a experiência mostra que o incentivo fiscal, ele é uma coisa importante para os patrocínios, mas ele não costuma ser condição suficiente. A pessoa, quando faz a doação, não é só porque ela vai abater do imposto dela, até porque, nesses exemplos todos que eu mencionei aqui, a conta fecha zerada. Eu ia ter o desembolso de toda forma, mas ao invés de fazer o desembolso recolhendo esse dinheiro para os cofres do governo, eu estou destinando esse dinheiro para um projeto de interesse social. Então, financeiramente, eu fico no 0 a 0. Isso quando não fica abaixo, né? Como são aqueles casos do artigo 26 da Lei Rouanet. Então, o que motiva também a pessoa a fazer a doação é entender que aquele projeto beneficiado vai gerar um resultado social relevante. Existem estudos que mostram que
para cada real que é aportado no terceiro setor, o resultado, inclusive econômico, né, o resultado socioeconômico, por assim dizer, é superior àquele real. Tem estudos que mostram que em algumas áreas, cada real destinado gera R$ 6 de entrega, quando eu meço, né, o valor dos serviços prestados a partir daquilo. Tem área que chega a 10, 12 vezes. Então, é um impacto multiplicador muito grande. Então, não é só a questão do incentivo fiscal. Claramente, quando a gente vê o terceiro setor fazendo campanha de doação, tem toda uma questão de sensibilização, de mostrar por que é importante doar, por que você tem ali uma necessidade de exercer essa responsabilidade social, qual que é o impacto, etc, 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 né? Então, não é uma coisa tão simples assim nesse sentido, né? Então, tem algumas cidades que permitem essa destinação direta, né? A Solange até botou aqui no chat que em Belo Horizonte é permitido a destinação direta, São Paulo permite, mas tem alguns casos meio complicados no sentido contrário. O município do Rio, por exemplo, tem um problema muito sério em relação a esses fundos, porque os órgãos de controle proíbem a destinação direta. E aí, isso ao longo do tempo, foi gerando um desestímulo às doações naquela localidade, porque os doadores ficavam muito inseguros. Imagina, eu vou doar, mas eu não sei para onde que esse dinheiro vai, eu não sei qual projeto vai ser executado com isso, eu não conheço a entidade, eu não tenho confiança nela, porque eu não sei quem é. Ora, então, o FIA do Rio de Janeiro é um exemplo claríssimo do tipo de impacto concreto que pode ocorrer quando você proíbe horizontalmente essa possibilidade de apontamento da doação. Essas doações que estavam no FIA do Rio foram parar em outros lugares, até porque a Receita, o impacto da tributação é federal. Então, não faz diferença do ponto de vista tributário se eu faço um aporte no Fundo de Infância Carioca ou se eu faço no Fundo de Infância de Cuiabá, de Campina Grande, de Campinas, de Belo Horizonte, seja lá de onde for. Do ponto de vista tributário, essa informação é indiferente. Então, é um ponto importante para a gente também ter isso na reflexão. Né? Às vezes, a gente não percebe o resultado econômico daquela conduta, daquele entendimento. Né? Enfim, existem, eu sempre defendo muito, até por conta da minha própria formação acadêmica, né? Eu vim do direito econômico, eu sempre defendo muito a lógica de análise econômica do direito para esse tipo de situação, de você tentar medir, avaliar qual é a consequência concreta daquela regra, considerando o que ela promove de incentivo ou de desincentivo aos destinatários daquela norma. E quais condições têm que ser observadas para tentar chegar no objetivo que se pretende. O objetivo que se pretende de todos esses instrumentos aqui é incentivar a execução de atividades de interesse social. Incentivar por meio dessas doações, desses patrocínios. Se a forma como eu aplico a norma gera um desestímulo ao movimento de aporte financeiro, então alguma coisa está errada. Ou na construção da norma, ou na interpretação do órgão de controle, alguma coisa assim. E eu percebo que isso falta muito, né, na nossa lógica jurídica aqui no Brasil. Entender os efeitos concretos de certas interpretações e entender quais variáveis estão presentes numa determinada situação que vai ser alcançada por aquela norma jurídica. Bom, no caso do FIA, quem pode doar? Né? A pessoa jurídica no lucro real pode doar até 1% do seu imposto, e as pessoas físicas que entregam a declaração completa podem doar até 6%, caso façam a doação no próprio exercício fiscal, ou seja, até dia 30 de dezembro, porque 31 de dezembro não conta, porque ele é feriado bancário, eu tenho que doar até dia 30. Ou então, se eu optar por fazer a doação diretamente na minha declaração de imposto de renda, que é no final de abril, quando não tem pandemia, né? Quando tem pandemia, o prazo estende por razões óbvias, mas quando não tem pandemia é 30 de abril, o limite.
eu posso doar até 3% do meu imposto. Por que tem esse mecanismo? Porque, historicamente, percebeu-se um certo desestímulo, e, de novo, aqui eu tenho uma hipótese de uso de análise econômica do direito, a doação da pessoa física, porque até então, até a criação dessa regra do 3%, eu tinha que fazer a doação até, no máximo, 30 de dezembro, mas eu só ia ter o abatimento fiscal, né, ou seja, o impacto econômico tributário, lá em abril. Eu ia passar 4 meses, de certa maneira, financiando minha própria doação. Se eu não tenho dinheiro, eu vou para o cheque especial, pago o juro. Se eu tinha o dinheiro, eu poderia ter aplicado ele esses 4 meses e percebido o rendimento da aplicação financeira. Então, era uma coisa que desestimula você fazer o desembolso na frente para ter a compensação tributária 4 meses depois. Esse mecanismo dos 3%, ele tenta neutralizar isso. Ele permite que você faça, ao mesmo tempo, desembolso e compensação. Então, a lógica por trás dessa outra forma de fazer o aporte, ela vem dessa lógica. Tem algumas empresas que, até para poder incentivar mais a participação, a doação dos seus funcionários, fazem adiantamentos em dezembro, né? Até porque a empresa que tem a folha de pagamento, ela consegue ter ali alguma estimativa de quanto aquele funcionário paga de imposto, né? Os valores que ele recebe passam ali pela minha contabilidade, pelo meu RH, pelo meu financeiro. Então, tem empresas que se estruturam para fazer um adiantamento para aquela pessoa em dezembro, e a fonte pagadora abate esse adiantamento lá em abril, para poder casar com o momento da entrega de declaração de imposto de renda, e, com isso, você também neutralizar esse ciclo financeiro. Então, é como se a empresa, nesse caso, fizesse um outro tipo de incentivo ao assumir o custo financeiro do tempo, dos meses entre o aporte e a compensação. Eu já vi algumas cooperativas fazerem isso também, pela mesma lógica, porque eles têm ali a informação quanto ao fluxo financeiro do cooperado, que recebe por meio da cooperativa, etc, etc. Então, isso é uma outra ideia muito interessante, para a gente poder incentivar o uso desse tipo de instrumento, né, e gerar ali um impacto maior em termos de responsabilidade social. Já o fundo de idoso, que é o próximo mecanismo previsto na Lei 12.213, ele é muitíssimo parecido com o FIA, com o Fundo de Infância e Adolescência. Eu diria até que talvez a principal diferença é o objeto. Claro que aqui o meu projeto tem que ser estruturado em prol do público idoso. Mas eu tenho similaridade na questão de aprovação desse projeto perante um Conselho de Política Pública, no caso, o Conselho de Defesa de Direitos do Idoso. Eu tenho também a mesma lógica no sentido que o dinheiro vai para o fundo, que depois faz o repasse, aí vale também a discussão se pode haver ou não repasse direto, vale a mesma observação em relação ao marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019, e as alíquotas são idênticas, 1% para a pessoa jurídica, 6% para a pessoa física quando ela faz a declaração no mesmo exercício fiscal, até 30 de dezembro, ou 3% quando ela faz no ato de entrega da declaração de imposto. Temos ainda, né, o PRONAS e o PRONON, que são apelidados de Lei de Incentivo à Saúde. Estão na mesma lei, mas são instrumentos ali tecnicamente distintos. Quando eu falo aqui de lei de incentivo à saúde, eu tenho que tomar um cuidado também, porque o recorte que a legislação faz em relação aos instrumentos é um recorte bem específico, não é a saúde de um modo geral, não. São projetos de oncologia que usam o PRONON ou projetos de ações relacionadas à deficiência física, que podem usar o PRONAS enquanto instrumento de captação. Tá? Nesse caso, eu tenho um perfil de proponente mais específico, não é o terceiro setor de um modo geral, a entidade tem que ter um desses certificados que está aí na tela, ou ela tem que ter o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, previsto na Lei 12.101,
ou ela tem que ter o certificado de OCIP federal. O OCIP significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Lei 9790, ou a entidade tem que ter o título de OS, de Organização Social, também na esfera federal. No caso do PRONAS, tem uma quarta possibilidade, que é a entidade que esteja cadastrada diretamente no Ministério da Saúde. Também tem essa possibilidade. Mas aqui eu tenho que ter, então, uma titulação ou um certo cadastramento, e com isso poder submeter e aprovar o projeto junto ao Ministério da Saúde, lembrando sempre que as áreas são mais específicas aqui, né? É questão de oncologia ou questão de deficiência. No caso do PRONAS e do PRONON, esses tetos específicos das ferramentas não se confundem com o teto geral das pessoas físicas. E mesmo para as pessoas jurídicas, esses índices são separados. Quando eu coloquei aqui 1%, é 1% para o PRONAS, mais 1% para o PRONON. E mesma coisa na pessoa física, 1% e 1%. Tá? Então, eles funcionam de maneira bem independente no que diz respeito ao teto de doação. E para fechar a esfera federal, nós temos uma última possibilidade vinculada ao terceiro setor, que é a doação direta, prevista na Lei 9249, e alterada depois pela medida provisória 2185. Nesse caso, não existe exigência de nenhum projeto específico previamente aprovado e nenhuma exigência de certificação de qualquer natureza para a entidade proponente. Então, basta que a entidade seja uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente constituída, e que preste serviços gratuitos em benefício da sociedade ou de empregados da pessoa jurídica doadora. Nesse caso, quem pode doar é uma pessoa jurídica tributada no lucro real. As pessoas físicas não usam esse mecanismo. Esse é um outro equívoco muito comum. A gente, às vezes, acha que o fato da pessoa física simplesmente doar para uma organização do terceiro setor automaticamente significa possibilidade de abatimento fiscal. Isso não é verdade. No caso das pessoas físicas, toda doação, como a gente acabou de ver aqui, na esfera federal, tem que estar atrelada a um projeto previamente aprovado na instância governamental correspondente. Já as pessoas jurídicas de lucro real, elas podem fazer uma doação direta com base nessa legislação, limitada a 2% do seu lucro operacional, porém, isso não significa dedução direta. E aqui tem uma coisa importante. O que essa legislação permite é que a pessoa jurídica lance esse valor como despesa operacional. E aí volta naquela conta que eu mencionei. Ao lançar como despesa operacional, há um encolhimento da base de cálculo do tributo e, no final, vai haver uma renúncia parcial. Parte do dinheiro que ia ser pago como tributo vai para o projeto social e vai ser abatido da tributação. Mas essa conta ela vai girar ali normalmente em torno de 33%, 34% do aporte que foi feito pela pessoa jurídica doadora. Tá? Não é 100%. Uma observação importante aqui. Tem uma dúvida muito comum quando a gente estuda o terceiro setor e o incentivo fiscal ao terceiro setor, porque num momento em que houve uma série de alterações do marco regulatório do terceiro setor, da Lei 13.019, houve uma das leis, salvo engano, a Lei 13.204, que introduziu na Lei 13.019, no marco regulatório, um dispositivo que fala o seguinte: é direito das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, receber doações até o limite de 2% da receita. 2% da receita de uma pessoa jurídica é diferente de 2% do lucro operacional. Na verdade, 2% da receita é muito mais
do que 2% do lucro operacional, porque o lucro operacional é um dado que eu chego nele depois de fazer uma conta, tirando uma série de deduções, de descontos, né, de despesas. E aí gerou uma dúvida, mas então esse teto do aporte com base no mecanismo de doação direta, ele agora é 2% da receita? Ou não? E, enfim, como isso pode nos beneficiar? Pensando na questão de responsabilidade social. Eu sou da opinião que, na verdade, não mudou nada, por uma questão de efeito prático. Primeiro, que essa alteração que fez a introdução do mecanismo de 2% de receita teve uma falha do ponto de vista da redação legislativa, porque faltou dizer qual que era o efeito tributário daquele mecanismo. Então, a lei, hoje a Lei 13.019, com essa introdução, ela fala, é direito das organizações receber 2% da receita como doação, mas não fala receita de quem, não fala se pode abater no imposto, não fala se pode lançar como despesa operacional, não fala nada disso. Então, é um mecanismo que foi introduzido, mas que gera uma insegurança jurídica muito grande. Eu costumo dizer que nenhuma pessoa jurídica de lucro real vai se arvorar a usar esse tipo de mecanismo sem saber, sem ter segurança plena que ela, de fato, pode usar isso para fins tributários. Na dúvida, ela não vai usar. Tá? E aí tem outro detalhe que é o seguinte. Quando a gente faz a conta Brasil, né? Pega toda a conta econômica do faturamento das empresas, do lucro que as empresas dão, etc, etc, etc. A gente percebe que a doação direta passa longe desse teto geral de 2% do lucro operacional. Ou dizendo de outra forma, se eu calcular o lucro operacional de todas as pessoas jurídicas aqui no Brasil, tributadas em lucro real, se eu fizer essa conta, tirar 2% desse lucro operacional que eu achei, eu vou encontrar um número muitas vezes superior ao que se doa efetivamente por meio desse mecanismo. Uma vez eu estava dando uma palestra dentro de um evento da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, falando exatamente isso, e a gente na hora fez um cálculo assim pelo alto, o que se doa de forma direta mal equivale a 2% do lucro operacional de uma empresa do Ibovespa, daquelas que tem ali um faturamento maior. Isso compõe um índice, né? Empresas de grande porte. Então, o que dirá quando eu olho para o mercado como um todo? Então, do ponto de vista prático, também eu acho que, ainda que a lei tivesse sido escrita de uma forma mais detalhada e falasse que podia lançar como despesa operacional, na prática eu acho que não ia ter muito efeito. Porque hoje já não chega no teto de 2% do lucro operacional, o que adianta aumentar o teto nesse caso? Tá? E, por fim, só para ficar claro, essa introdução na Lei 13.019 não revogou os dispositivos da Lei 9249. Então, o doador pode usar esse mecanismo, respeitado o teto de 2% do lucro operacional e lançar como despesa operacional, sem problema nenhum. Isso tem segurança jurídica. O que não tem segurança jurídica é se ele quiser usar o teto de 2% da receita dele. Tá? O que eu acho pouquíssimo provável. Porque para cada real que ele encolhesse na tributação, ele ia ter que desembolsar 2 sem incentivo fiscal nenhum. Existe uma regra de limite global de pessoa física, como eu mencionei, né? A soma das deduções para o uso dos mecanismos pela pessoa física não pode superar 6% do imposto de renda dela, feita a ressalva que isso não se aplica nem para o PRONON, nem para o PRONAS, e também que não tem esse teto geral para as pessoas jurídicas. E, por fim, para a gente encerrar o nosso papo, partir para um momento de debate, de pergunta, é fundamental lembrar que existem também leis estaduais e municipais de incentivo. Normalmente, a gente encontra leis estaduais e municipais de cultura e de esporte. Tá? Normalmente, são para essas áreas que existem previsão legal nessas outras instâncias federativas. Quando a gente tem uma lei estadual, usualmente o ICMS é o tributo atrelado àquele aporte.
Normalmente é isso. Tá? Tem uma discussão muito recente até, se essas leis precisariam ser validadas junto a um órgão do Ministério da Fazenda, que é o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda do país todo. Né? Existe um órgão dentro do Ministério, que é justamente esse conselho, que a função dele, basicamente, é coibir guerra fiscal de ICMS. Um Estado não roubar as indústrias do outro porque ele oferece um ICMS reduzido ou até mesmo isento. Tem toda uma legislação tributária que fala que os instrumentos relacionados ao ICMS, como isenção, redução de base de cálculo, incentivo, etc., 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 só têm validade se aprovados por esse órgão. E tem que ser aprovado de forma unânime. Tá? Todos os secretários de Fazenda do país, secretários estaduais, têm que concordar com aquilo ali. Eu, pessoalmente, eu discordo dessa ideia que as leis de incentivo estariam sujeitas a esse crivo. Mas eu sou minoritário nessa parte. Normalmente, os estados vão a esse órgão validar por meio de convênio a sua lei regional. Né? Inclusive, eu já vi casos de estados que suspenderam a lei estadual porque não tinha um convênio validado com o CONFAS, que é esse Conselho Fazendário Federal. E temos também nos municípios, né, 5.500 e poucos municípios Brasil afora, possibilidade de leis locais que fazem também uma lógica de incentivo fiscal, mas aí com base ou no ISSQN ou né, no IPTU. Normalmente é o ISSQN, que é o imposto municipal, né, que abrange serviços de qualquer natureza, exceto telecomunicações e transporte intermunicipal, esses estão sujeitos ao ICMS, e, logicamente, serviços previstos na Lei Complementar 116, que é a legislação básica do ISSQN. Os municípios não podem tributar o ISSQN fora da lista da LC 116. Mas eu já vi casos de municípios que também permitiam o IPTU como ferramenta de incentivo fiscal nessas áreas. Usualmente são projetos de porte menor, até porque o orçamento dos municípios costuma ser menor que o do Estado, e que dirá da União, né? Aí não tem nem comparação. Mesmo em municípios de porte grande, como Campinas, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, quando se usa um projeto municipal como incentivo, ou o projeto em si, o entregável, ele é de fato de menor porte, ou isso é feito de maneira conjugada com outros mecanismos de incentivo ou com outras fontes de receita. Isso é permitido também. Os mecanismos podem ser usados em conjunto, desde que, logicamente, não haja duplicidade de despesa. Com isso, então, encerro aqui a minha fala, né? Agradecer mais uma vez a Comissão de Terceiro Setor da OAB Campinas, na pessoa do doutor Alessandro, do doutor Fabrício, o convite, fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho, né, dessa experiência de terceiro setor. Eu estou presidente da Comissão de Parcerias Intersetoriais da OAB de Minas Gerais, eu fui um dos fundadores da Comissão de Terceiro Setor também, já há mais de 15 anos militando nessa área, e é sempre uma felicidade, né? Eu costumo dizer que o terceiro setor escolhe a gente, né? A gente não escolhe advogar no terceiro setor, a gente acaba sendo puxado para essa área por alguma razão particular, que aí varia, né, na carreira de cada um de nós, na vida profissional de cada um de nós, mas que não existe nada mais gratificante para a gente, como profissional, de ser escolhido pelo terceiro setor. Porque eu, pessoalmente, eu acho que é a sensação de todo mundo que milita na área aqui, a gente se sente um pouco cúmplice dos resultados sociais que transformam a vida de milhares de pessoas. Tá? Então é isso, fico à disposição, agradeço a atenção de todos. Obrigada pela explanação, ótima explanação, trouxe bastante legislação, foi bem específico, detalhou bastante, para quem já estava inteirado no assunto, conseguiu abranger um pouco mais, para quem não estava inteirado no assunto, despertou aí uma sementinha para trabalhar nessa área ou para estudar mais a fundo nisso. Eu queria ver aqui as perguntas.
Se tem perguntas, deixa eu ver aqui. Não tem perguntas. Eu queria ver o que eu fiquei pensando. Nessa época de pandemia, eu li alguns artigos que tem alguns setores que receberam mais doações do que estava previsto ou do que recebiam antigamente. O doutor teve alguma experiência disso? Teve algum relato disso? Se aumentou, se diminuiu? Em Essas relação à doações pandemia, formais, nessa época da pandemia? eu acho que a gente está numa fase ainda de consolidação de dados. Tá? E aí o que acontece? Tem um fator externo, que é justamente o impacto econômico que o país sofreu, que acaba afetando. Né? Eu noto que há uma tendência de solidariedade, de fato, né, as pessoas elas estão percebendo a necessidade de fazer diversos tipos de ação. Né? A pandemia afetou todo mundo, mesmo quem tem condição econômica, patrimonial, né? Já virou a vida da pessoa de cabeça para baixo, que dirá a vida de um morador de rua, a vida de uma pessoa que tem ali uma comorbidade de saúde mais séria, uma pessoa que não tem uma condição econômica. Tem vários indicadores sociais, inclusive, que a gente percebe que foram afetados aí negativamente pela pandemia. Né? Está em fase de consolidação, mas eu acho que a gente vai concluir, por exemplo, que a violência doméstica no país aumentou. E eu acho que isso, com certeza, tem a ver, fora a situação de desemprego que gera em várias áreas, situação de estresse permanente que todo mundo acaba vivendo em função disso. Eu percebo uma intenção, né, uma solidariedade mais acentuada em vários sentidos. Né? A gente tem um dado que já está claro, que é da Lei Rouanet, fechou 2020, no geral, mais ou menos no patamar que fechou 2019, mas eu acho que em 2021 tem uma tendência aí de redução, a princípio. Mas a Lei Rouanet está com problemas específicos também, de trâmite de projeto em ministério, tem umas discussões ali que também acabam impactando, ainda que não relacionadas à pandemia, e que torna um pouco mais difícil uma análise ali consolidada nesse sentido. Eu acho que um pouquinho aberto. Mais em relação à cultura também, porque eles estão tendo que modificar os projetos, né? Fazer projetos. Eu já vi projetos de cultura que estão fazendo em estacionamentos, então a pessoa fica em carro, ou cabines, ou via internet também, né? Então, acho que eles tiveram que mudar também o tipo de projeto que estava engatilhado, teve que mudar também bastante, né? Com certeza. Isso, na verdade, foi acho que uma constante nos projetos sociais. Né? Vários órgãos reguladores das ferramentas fizeram adaptações para a pandemia, como, por exemplo, priorizar entregas digitais, que foi típico na cultura. A assistência social, ela enfrentou um desafio enorme, e ainda está enfrentando um desafio enorme, porque ela principalmente caiu num paradoxo. A assistência social foi considerada atividade essencial pela legislação da pandemia, né, junto com a saúde também foi considerada atividade essencial, claro que com outras coisas também, mas aqui eu estou fazendo um recorte mais voltado para o terceiro setor. Mas como você presta assistência social de forma remota? Então, isso é uma grande pergunta, né? Todos os assistentes sociais do país ficaram coçando a cabeça, porque é um antagonismo a princípio. Tá? E aí o setor teve e continua tendo que se reinventar nesse aspecto. Vamos fazer, então, entregas digitais. Tá bom, mas eu atendo um público carente que não tem internet. E aí? Não chega o sinal, a pessoa não tem o aparelho, ou sei lá. Então, teve essas questões também de uma necessidade de compreensão do novo momento e adaptação. Eu vi casos de municípios, eu fui, inclusive, consultado várias vezes por entidades nesse contexto, eu vi casos de municípios que iam suspender os repasses para as organizações, porque tinha que interromper o trabalho, porque tinha pandemia. Eu estou assim, gente, pelo amor de Deus, a assistência social talvez nunca foi... no momento mais precisa, talvez ela nunca foi tão necessária nesse país, e aí você suspende. E aí o que ocorre? Isso é um outro problema, acho que meio genérico no terceiro setor. É preciso haver uma maturação da visão dos órgãos de controle, não só em relação aos mecanismos de incentivo fiscal, mas também aos mecanismos de repasse direto de recursos para as entidades. Né? O marco regulatório abrange muito isso, tem contrato de gestão com as OS,
termo de parceria com o CIPES, enfim. Porque quando o município faz esse movimento, vamos suspender tudo, eu entendo que tem ali, de certa maneira, embutido nesse posicionamento, um receio de órgãos de controle. O técnico da secretaria, o ordenador de despesa, vai falar assim, mas eu vou te passar o dinheiro e você não consegue executar naquele momento, e se depois o Tribunal de Contas, ou o Ministério Público, ou seja lá quem for, questionar a minha atuação enquanto gestor público aqui? Então, eu vou suspender, quando você conseguir retomar a atividade presencial, eu volto a te pagar. Que é uma loucura, porque não só prejudica o público da assistência, como é um tiro do pé do ponto de vista econômico também. Porque se a entidade para de receber o recurso, ela tem que desmobilizar a equipe, mandar funcionário embora. Isso no momento de pandemia, onde vários... Teve gente que começou a fazer mobilização social clandestina, né? Ajudar à noite, ajudar fugindo da polícia, quer dizer, a pessoa estava querendo ajudar e era barrada, né? Foi muito louco isso. Temos uma outra pergunta aqui no chat. Boa noite, prezado doutor Renato Dolabella. Uma questão que apresento é sobre a possibilidade ou não de remuneração da pessoa jurídica, na qual o dirigente da organização seja sócio ou titular na prestação de serviço para projeto, objeto no termo de fomento, no âmbito do MROSC. Com a previsão de serviço e prestador de serviço no mesmo plano de trabalho. Não é possível a mesma pessoa que faz esse trabalho, esse dirigente, ter essa remuneração como pessoa jurídica? Ótima pergunta. Bom, vamos por partes aqui. Eu imagino que esse diretor da entidade seja um diretor voluntário, pelo teor da pergunta, a princípio. Eu pensei isso também. Mas seja ele voluntário, seja ele um diretor remunerado, o MIROS, que é a Lei 13019, ela não traz ali nenhuma vedação específica para isso. Tá? O marco regulatório ele tem alguns dispositivos que tratam de proibições de pagamentos, do modo geral. Então, por exemplo, o artigo 45, o artigo 39, traz algumas proibições ali, né, de situações tanto para recebimento de recursos quanto para pagamento. Não existe essa hipótese lá. O marco regulatório, ele fala que tudo aquilo que você vai pagar com recursos do termo de fomento, que foi o exemplo que ele deu aí, termo de fomento é um tipo de parceria que conceitualmente vem, né, a iniciativa vem da OSC, da Organização Sociedade Civil, para o Poder Público. É um pouquinho diferente do termo de colaboração, que, em tese, a iniciativa partiria do poder público para a entidade, e é diferente do acordo de cooperação, porque no acordo de cooperação não tem repasse de recurso público. Isso para ficar nos 3 instrumentos previstos na Lei 13019. Pois bem, tudo tem que estar previsto no plano de trabalho. A rubrica com o valor e tudo mais. Tá? Eu sou da opinião, mas é uma opinião minha, tá? Isso aí gera uma certa discussão. Que se a pessoa que está prestando o serviço, ela tem capacidade técnica para prestar, se ela não foi contratada por uma questão só de favorecimento, né, ela tem realmente a possibilidade daquilo ali, experiência na atuação, e o valor pago a ela é um valor compatível com o valor de mercado, né, inclusive devidamente demonstrado por meio de pesquisas, orçamentos, enfim, não haveria proibição, na minha opinião. Tá? Por quê? Porque se a gente chega lá no MIROS, que vê que não tem vedação específica, né, e a gente fala de terceiro setor, qual que é a condicionante, digamos, macro, a condicionante ampla? A entidade do terceiro setor não pode distribuir lucro. Isso está em toda a legislação do terceiro setor. Mas a legislação do terceiro setor pode remunerar prestadores de serviço, como eu falei lá no começo dos slides. Então, se você demonstra a efetiva prestação do serviço, que o pagamento é em caráter contraprestacional, não é uma distribuição disfarçada de lucro, o valor é compatível com o valor de mercado e a pessoa tem competência, eu não vejo proibição quanto a isso. O problema aqui é o seguinte, justamente porque não tem previsão expressa na lei, os órgãos de controle ou até mesmo as secretarias ficam na dúvida. E é complicado.
o terceiro setor, quando ele faz parcerias com o primeiro setor, com o poder público, às vezes é difícil para o primeiro setor entender que ele está lidando com uma entidade privada. E uma entidade privada, como são as organizações de sociedade civil, um tipo de entidade privada, como é o caso, ela está sujeita ao princípio da legalidade, podendo fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíbe. É diferente do primeiro setor, que a gente sabe que o princípio da legalidade para o primeiro setor, ele opera ao contrário. Só posso fazer aquilo que a lei me permite expressamente. Então, isso é super comum quando a gente lida com o terceiro setor, no aspecto jurídico. O interlocutor do poder público, ele pensar com a cabeça de primeiro setor. Ele fala, não, né, não pode porque a lei não falou. Mas espera aí, né, você tem aqui uma entidade que é privada, e se o dirigente ou associado da instituição ele prestar um serviço profissional, não tem nenhuma lei que proíba ele de fazer isso a princípio, desde que a situação não se configure como uma distribuição disfarçada de lucro. Então, eu pessoalmente entendo dessa forma. Linhas gerais é possível, tá? Tem algumas limitações pontuais, mas aí são coisas caso a caso. Por exemplo, normalmente as leis de repasse não permitem que você pague servidor público com aquele dinheiro, tá? E tem situações que o servidor público pode ser sócio de uma pessoa jurídica, né? Sem confundir isso com ele ser associado de uma OSC, né? Tem algumas questões da legislação tributária que vedam algumas relações de parentesco para fins de pagamento. Tem que olhar um pouco o caso concreto, né, a regra concreta, mas linhas gerais você não teria uma proibição assim ampla. Tá? Mas é como eu falei, não é só questão de não ter proibição ampla, é você, como a gente fala, né, combinar com os russos, né, ter isso alinhado, devidamente alinhado com o parceiro público. Tem mais alguma questão aqui no chat? Eu não estou vendo. Andressa, tem mais alguma questão? Eu não consigo enxergar aqui. Acho que passou uma questão que eu não vi. Não, acho que não teve. Então é isso. Muito obrigada pela palestra. Relembro a todos que, querendo, podem se inscrever aí no chat para a gente fazer o certificado de cada um de vocês. Essa palestra fica gravada na plataforma do YouTube. É só acessar o OAB Campinas Subseção e não logo amanhã, mas daqui a 2 dias, essa palestra já está lá para outras pessoas reverem ou verem novamente, ou entregarem para outras pessoas, né, reportarem, caso achem interessante o tema. Doutor Renato Dolabella disse que vai deixar o material aí disponível. Quem tiver o interesse também é só entrar em contato conosco ou com a comissão e a gente reporta o material para vocês. Mais alguma colocação, doutor Renato? Eu acho que é isso. Agradecer mais uma vez o convite, né, colocar à disposição a Comissão de Parcerias Intersetoriais da OAB de Minas Gerais. Faremos futuramente, certamente, eventos, a comissão ainda é nova, vamos convidar os colegas de Campinas para poder participar, e fico muito feliz da gente poder ter essa troca aqui dentro das discussões relacionadas ao terceiro setor, porque isso é extremamente importante. O terceiro setor é muito carente de profissionais especializados em todas as áreas, inclusive na área jurídica. Então, acho que essa articulação, essa discussão só colabora para a entrega social que as organizações fazem. Doutor Renato, muito obrigado aí muito obrigada, pela sua... Doutor Fabrício tem a palavra. Doutor Renato, muito obrigado pela participação. Queria deixar aí as portas da comissão abertas, né? E foi muito bom recebê-lo aqui. E certamente faremos outras parcerias aí para podermos compartilhar dos seus conhecimentos. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Só temos elogios aqui ao doutor Renato, muito bem, parabéns pela palestra, sempre um prazer escutá-lo, então, muito boa a sua palestra. Obrigado, então... gente, eu não mereço tanto, os colegas são muito gentis, mas é isso, espero reencontrá-los, né, em outros eventos. Boa noite a todos. Boa noite, então. Tchau.